bem? Todo mundo feliz? Só tirar aqui as coisas do bolso, botar aqui que é para ficar menos pesado, tá? Vai dar certo, tem muita coisa no bolso aqui, mas prontos. Vocês podem acompanhar a nossa parte, está na página 11 da apostila. Nós vamos fazer aqui uma revisão, resolvendo questões, tá bom? Resolvendo aqui o máximo possível de questões. Aí você que quer responder as questões, mas de forma paranormal, dá uma olhadinha no gabarito antes, que está lá atrás. Desconsidere este gabarito, né? Botaram uma coisa aí que não tem nada a ver. Então, eu vou resolvendo com vocês, dando o gabarito necessário. No final, as questões que sobrarem, nós gabaritaremos também, tá bom? E como eu sou mal educado, não disse aqui qual é o meu nome. Meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa, de colégios e cursos espalhados aí pelo mundo. Já estive aqui outras vezes e vamos continuar nossas histórias por aqui. Para você que está cada vez mais pertinho da prova do Enem. Então vamos lá perceber algumas questões que muito nos interessam para a prova do dia 25 de outubro. Eu sei que começa dia 24, irmão, mas dia 25 é que é a de linguagens, que é o melhor dia, o dia do relaxamento, né? 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática, mais a redação. Neste momento você se sente realmente glorioso e no céu. Pois bem, vamos à primeira questão, está lá na página 11. Página 11, tá bom? Acompanhou? Acompanhei. Então vamos ler o texto que aí se avizinha. Olha que texto legal. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostino Romelli publicou Le Diverse et Artificial Machine, no qual descrevia uma máquina de ler livros, montada para girar verticalmente como uma roda de hamster. A invenção permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade. Um clique no mouse é suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet, tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. Vamos ao enunciado da questão. O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios definidores do hipertexto, a quebra da linearidade na leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor. Olha, você vai encontrar essa palavra na prova de linguagens do Enem deste ano, hipertexto. O que é essa história de hipertexto? Então, para você chegar sabendo o que é hipertexto, hipertexto é um texto que encaminha para outro texto. Vamos entender assim, não? Hipertexto é um texto que encaminha para outro texto. Você que é usuário das internets da vida, você busca ali um site que é daqueles de enciclopédia virtual. Me diz aí um site desses, enciclopédia virtual, Wikipédia. Você vai pesquisar qualquer coisa ali. Sei lá, vai pesquisar Segunda Guerra Mundial. Põe lá, Segunda Guerra Mundial, aparece o texto. No meio desse texto, você vai ver que tem palavras, existem ali expressões que estão numa cor diferente. Você vai clicar ali e aquilo ali encaminha você para outro texto. Pronto, seja bem-vindo ao hipertexto. Isso é um hipertexto. No universo virtual, no universo da internet, chamam isso de hiperlink. Hiperlink. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você que você vai responder fazendo um gesto fundamental com a sua linda cabeça. O hipertexto
é uma coisa inventada com a internet? Nasceu com a internet? Não, diga não. Pronto. O hipertexto é algo tão antigo quanto a própria confecção de um livro. Quando você chegar à sua casa, você vai encontrar lá os seus livros todos. Você tem livro em casa. Então você vai pegar um livro daqueles lá, vai pegar lá uma página qualquer, daí que você vai ver lá que no meio, lá do que está escrito na página, ao lado de uma palavra vem um número. E lá no rodapé da mesma página, vem o mesmo número que traz um pequeno texto, que traz alguma coisa sobre essa palavra que estava lá no meio do texto. Você está notando que é o momento do texto que encaminha você para outro texto? Olha o hipertexto aí aparecendo. É uma coisa muito antiga. O que a internet fez foi facilitar o acesso a isso, porque com um clique você tem acesso a um outro texto. Mas é uma coisa tão antiga quanto a própria confecção de um livro, do texto impresso. Tudo bem isso ou não? Pronto. Outra coisa também que eu quero que você guarde sobre hipertexto, que vai precisar para a prova do Enem deste ano, que é o seguinte: quando você lê, a atitude é um tanto passiva, não? Quando você lê, a atitude é um tanto passiva. Você tem que ler de acordo com o que o autor propôs a você. Você tem que ler de acordo com o que o autor propôs. Você me dá uma redação que você escreveu para eu corrigir. Eu não posso interferir na sua redação, posso? Eu vou, olha, eu vou aqui a palavra, vou botar certo. Não posso interferir na sua redação. A minha atitude de leitor é uma atitude um tanto passiva. Agora, quando você tem o hipertexto, o leitor tem uma atitude mais ativa. Por que uma atitude mais ativa? Porque o leitor escolhe o seu próprio caminho de leitura. Como assim o leitor escolhe o seu próprio caminho de leitura? Vamos voltar para aquele texto lá da Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar. Eu estou lendo aqui. Aí de repente aparece lá, Hitler. Está lá numa coisinha diferente. Se eu quiser, e se for do meu interesse, o que eu faço? Clico aí, Hitler, vou para outro texto. Veja que eu não sou obrigado a ler aquele texto de ponta a ponta, seguindo linearmente a leitura. Eu posso fazer o meu próprio caminho de leitura de acordo com o meu interesse. Você clicou lá onde tem Hitler. Aí ela não vou clicar aí não, vou continuar lendo. Aí lá na frente aparece antissemitismo. Opa, que diabo é isso? Vou clicar para saber. Aí vou para outro texto. Quer dizer, eu vou acessando as informações de acordo com o meu interesse. E vou construindo o meu próprio percurso de leitura. Eu passo a ter uma atitude mais ativa na leitura. Não só atitude passiva de ler de acordo com o que o autor propôs, mas eu posso escolher caminhos novos de leitura de acordo com a minha curiosidade, de acordo com o meu interesse. Deu para guardar essas duas características de hipertexto? Hipertexto é um texto que encaminha para outro texto, e o hipertexto dá a você a possibilidade de você escolher os seus próprios caminhos de leitura. Guarda isso aí, que quando estiver lá diante da prova, no dia 25 de outubro, você vai pensar, vixe, bem que aquele atestado falou. Guarda isso aí. Pois bem, agora vem o que é para ser visto. Vamos continuar. Continuando o enunciado da história. Além de ser característica essencial da internet, do ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta também em textos impressos. Como? Item A, dicionários. B, documentários. C, relatos pessoais. D, editoriais. E, romances românticos. Qual desses tipos de texto nas alternativas tem um procedimento que se assemelha com o procedimento do hipertexto? Qual deles? Uma das características do hipertexto é que eu vou buscar as informações de acordo com o meu interesse. Dos tipos de texto que estão aí apresentados, qual é aquele que apresenta uma característica semelhante? Dicionário. Ninguém vai ler um dicionário como quem lê A Culpa é das Estrelas.
vou começar aqui, como quem lê um romance, aí vem as palavras, eu vou lendo o significado, procurando ali o clímax da história, jamais. Então eu busco as informações no dicionário de acordo com os meus interesses, que é uma característica também da hipertextualidade. Portanto, a resposta está no item A, no item A e no item A de aprovação. Guarda essa história de hipertexto, camarada. Você vai se lembrar disso no dia 25. Entenderam direitinho o que eu falei, não? Estou falando claramente, com vossas excelências, todos direitinho, confortáveis, tranquilos, cheirosos. Muito bem. Vamos passar adiante para a próxima questão. Professor, cada questão é um texto, Cada questão é um texto. Relaxa. Faz a ginástica laboral. Relaxa na hora. Eu sei que tem gente que, poxa, lê Parangaba, Papicu, Siqueira, já dá dor de cabeça. Tá? Mas calma. Vai com calma. Pois bem. Vamos ler esse texto aí, vai, que é do G1.com. Assaltantes roubam no ABC 135 mil figurinhas da Copa do Mundo. O povo rouba tudo. Vamos lá então. 5 assaltantes roubaram 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 na noite de quarta-feira, 21, em Santo André, no ABC. Segundo a assessoria da Trilock, empresa que distribui os cromos, ninguém ficou ferido durante a ação. O roubo aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos. Armados, os criminosos renderam 30 funcionários que estavam no local durante cerca de 30 minutos e levaram 135 caixas, cada uma delas contendo 1000 figurinhas. Cada pacote com 5 cromos custa 75 centavos. Procurada pelo G1, a Panini, editora responsável pelas figurinhas, afirmou que a falta dos cromos em algumas bancas não tem relação com o roubo. Segundo a editora, isso se deve à grande demanda pelas figurinhas. Roubaram as figurinhas, por isso que não completamos nosso álbum. Vamos à questão 2. A notícia é um gênero jornalístico. Olha, eu acho assim interessante, mas ao mesmo tempo eu acho uma pena que muitas vezes nós sejamos obrigados a passar o ano todinho estudando apenas um tipo de texto por causa da redação do Enem. Você passa o ano todinho estudando texto dissertativo, argumentativo. Está errado, está não, porque a redação é algo muito importante. Mas não podemos desprezar os outros gêneros textuais, que podem não aparecer na redação do Enem, mas são imprescindíveis para a resolução de questões na prova de linguagens. Nós estamos aqui tratando do gênero jornalístico. É um gênero, e cada gênero tem a sua linguagem, a depender da situação de comunicação. Vocês sabem muito bem, nós já expusemos isso aqui em outros momentos, mas vale a pena recordar, uma vez que recordar é viver. O que é mais amplo? O que é mais amplo? Língua ou linguagem? O que é mais amplo? O que é maior? Língua ou linguagem? Diga linguagem. Linguagem. A língua é um instrumento de linguagem, mas existem outros instrumentos de linguagem que se utilizam de outros artifícios que não seja a língua. Ou não? Claro que sim. Ora, na língua, no idioma, nós necessitamos de alguns artifícios motores. Precisamos da visão, no caso da linguagem escrita, precisamos da audição, da fala, para a oralidade. Mas quando não há esses recursos, nós procuramos outras formas de linguagem. No caso de não haver um recurso visual, como se resolve o texto escrito? Por meio de um outro código, por meio de uma outra linguagem. Que linguagem é essa? Braille. Quando não tem um recurso auditivo e queremos nos comunicar cara a cara, se resolve por meio de outro código, de outra linguagem. Que linguagem é essa? Libras. Então são formas de linguagem que não utilizam propriamente o idioma como nós
nós conhecemos, ou melhor, não utilizam a língua ou artifícios da linguagem verbal como nós conhecemos. São outros códigos, tudo é linguagem, a forma como você está sentado aí é linguagem, a forma como você olha para mim é linguagem, seu perfume é uma linguagem, sua roupa é uma linguagem. Aliás, roupa é uma metáfora boa, porque você veste a roupa de acordo com a situação. Você, mais tarde, vai à festa, você vai com essa roupa aí? Pode dizer que você frequenta a academia Enem, vai chegar lá arrasando? Acredito eu que não. Você tem a roupa certa para a ocasião certa. Você tem a linguagem certa, dependendo do tipo de texto e da situação. Você quer uma frase mais bonita, singela, maravilhosa e eloquente do que eu te amo? Eu te amo. Quando você diz eu te amo a alguém, o que é que você espera receber em troca? Uma beijota no meio da testa, mas dependendo da situação você pode levar um tapa. É a mesma mensagem, mas apresentada em situações diferentes, pode surtir efeitos diferentes. Então a linguagem é assim um enorme guarda-roupa e eu vou usar a roupa de acordo com a situação. Aqui nós temos uma situação textual, um gênero textual, que é um gênero jornalístico. Vocês concordam comigo que nós temos linguagens regionais, não? Temos linguagens regionais. E por meio dessas linguagens regionais, nós identificamos a identidade de cada um. Eu sei de onde você é. Aliás, se você é daqueles que passam uma semana no Rio de Janeiro e quando voltam estão chiando, você é uma pessoa sem identidade, meu amigo. Você tem que manter sua identidade cultural por meio da sua identidade de fala, da sua identidade linguística. Oi? Tem uma moça passando mal ali, ó. Ela já está sendo atendida já. Vamos chamar já. Ela está caminhando para lá. Tá tudo bem? Oi, você quer falar? Tá ok? Pronto. Ela está sendo encaminhada já para o socorro, viu? Tem uma ambulância lá fora que vai socorrer. Então nós temos um gênero jornalístico. Me diz uma coisa. Você já imaginou se o Jornal Nacional fosse apresentado todo em linguagem regional? Alguém já assistiu aquele filme Cine Hollywood? Pronto, se o Jornal Nacional fosse todo naquela linguagem, para ser apresentado no Brasil inteiro, você acha que o Brasil inteiro ia entender? Não, né? Se o Jornal Nacional fosse todo apresentado em gírias, você acha que o Brasil inteiro ia entender? Não. É preciso que haja um tipo de linguagem que une, uma linguagem que unifica. Qual é a linguagem que une? Qual é a linguagem que unifica e que não desmerece os padrões regionais, que não desmerece os padrões sociais, mas é um tipo de linguagem que consegue ser utilizada aqui no Nordeste, lá no sul do país, e todos vão compreender, desde que saibam interagir com esse tipo de linguagem. É a tal da linguagem formal. Linguagem formal, linguagem normativa, linguagem padrão. Por que um texto jornalístico usa a linguagem padrão? Porque é um tipo de texto que não busca atingir apenas um grupo específico, busca atingir o máximo possível de grupos sociais. E para isso existe uma linguagem que padroniza, que unifica. Que linguagem é essa? É a linguagem padrão. Professor, que diabo é a linguagem padrão? A linguagem que você deve aprender nas suas aulas de texto e gramática. Como as aulas de gramática são desprezadas para a prova do Enem, porque ainda tem gente besta que fala, não cai gramática no Enem não, o que cai é a interpretação. Meu amigo, como é que você interpreta? É um caboclo que baixa? É uma entidade que baixa? É assim que você interpreta um texto? Ou você acha que os seus artifícios gramaticais não contribuem para isso? Quando você aprende gramática, você está aprendendo uma linguagem normativa, padrão, que unifica, por isso que padroniza.
Então, pensando aqui no gênero jornalístico, e aí basta pensar, por exemplo, no Jornal Nacional da Vida, que você vê ali que a linguagem é padronizada para poder atingir de ponta a ponta deste país de uma maneira unificada, a notícia é um gênero jornalístico. No texto, o que caracteriza a linguagem desse gênero em uso é expressões linguísticas populares, palavras de origem estrangeira, variantes linguísticas regionais, termos técnicos, científicos ou formas da norma padrão da língua. Qual é a resposta? A moça já está sendo atendida. Ela está sendo encaminhada para... Olha para cá. Olha para cá. Ela está sendo encaminhada à ambulância. Tá? Tá bom, vamos voltar? Ok. Olhando assim como... Calma, olha para cá. Vai ficar tudo bem, tá? Então qual é a resposta? O item é porque, por ser um gênero jornalístico, tem que se utilizar de uma linguagem que atinja os mais variados grupos sociais. Qual é essa linguagem que pode atingir os mais variados grupos sociais? É a linguagem padrão normativa. Portanto, a resposta no item é de expectativa. Tudo bem? Ok? Deu para notar direitinho ou não? Está acompanhando direitinho? Pronto. Amigo, relaxa. Essas ginásticas, você faz na hora da prova, essas coisas aí. Quando você estiver lá na hora da prova, está cansado, muito tempo sentado, já sabe seu local de prova, não sabe? Sabe seu local de prova, aquele colégio que você nunca viu na vida, tá lá, né? O local de prova, sabe onde é que é, meu Deus? Tem ar-condicionado, não tem, às vezes aquele ventilador que é... aquela coisa, tá lá perto da janela, lá embaixo tem uma vaca mugindo toda hora, e você desconcentrado, nessa hora relaxa. Como que relaxa? Faz o que você aprende aqui, pô. Faz aquele alongamento, no meio da sala, alonga, assim, ó. Aí eu tenho vergonha, meu filho, faça. Tá. Quando você fizer isso, todo mundo vai olhar pra você. Vão pensar que é terrorista. Aí deve ter uma bomba ali. Aí quando todo mundo olhar para você, você aproveita e desestabiliza a concorrência. Como? Fazendo cara de confiança. Faz assim, ó. O povo está olhando para vocês? Vai. Desse jeito. Desestabilizou. Quem está do lado, se não tiver o fiscal olhando, você vai assim, ó. Física, fácil demais, nossa. Matou um concorrente já. Entendeu? Relaxa, vai dar certo. Olha outro texto bom. Essa outra questão é sobre hipertexto de novo. Você está insistindo tanto em hipertexto? Dia 25, a uma hora dessas, você vai saber porque que eu estou insistindo tanto com essa história de hipertexto. Tá? Vamos lá então. Diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem numa onda linear, da esquerda para a direita e de cima para baixo na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro rapidamente e não sequencialmente. Considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas, o leitor navegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente da de um leitor de texto impresso. Dificilmente dois leitores de hipertextos farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. Esse texto ficou mais claro com aquilo que eu falei no começo, que o leitor é capaz de escolher os seus próprios caminhos de leitura. Você nota isso? Pronto. Agora deixa eu te perguntar só uma coisa que eu sei que você sabe. Aquelas enciclopédias virtuais lá, a Wikipédia, quem que bota esses textos lá? Quem bota esses textos lá? São os leitores. Você bota esse texto lá. Sabia que tem um texto lá no Wikipédia que, se você quiser, você pode acrescentar alguma coisa ali? Você pode comentar, você pode acrescentar, você pode abrir uma página que ainda não tem.
Então, o leitor, nesse momento, deixa de ter um papel de simples observador e passa a ter também um papel de quê? De autoria, porque ele não só escolhe os seus próprios caminhos de leitura, como ele pode, inclusive, ampliar o texto, acrescentar alguma coisa no texto, comentar. Uma coisa é você pegar um texto impresso, está lendo lá, Crepúsculo, texto impresso. O comentário que você fizer ali na página com a caneta Bic fica só para você. Mas quando você pega um texto virtual, o comentário que você faz acrescenta alguma coisa ao texto. Outras pessoas vão ver. Você também se torna autor nesse momento. Então, a atitude diante da hipertextualidade não é uma atitude passiva. É uma atitude ativa, é uma atitude também de autoria. Tudo bem isso ou não? Então vamos ver as alternativas. Ou melhor, vamos ver o enunciado. No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria. Por quê? É o leitor que constrói a versão final do texto. B. O autor detém o controle absoluto do que escreve. C. Aclara os limites entre leitor e autor. D. Propicia um evento textual interativo em que apenas o autor é ativo. E. Só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Meus amigos, vocês estão preparadíssimos para questões com hipertexto. Tenho certeza que vão se dar bem, porque o leitor tem um papel também de autoria. E se ele quiser, no caso de uma enciclopédia virtual, ele pode dar inclusive a versão final do texto, ele pode acrescentar informações. A resposta está no item A. Muito bem, o item A que não pode ser de outra coisa a não ser de aprovação. Viu como está valendo a pena frequentar esses negócios? Vale. Está, ó, já garantiu aí uma questãozinha na prova de linguagens. Vale. Você vai, até a prova de linguagem vai saber qual é o tema da redação. Vale, amiguinho. Vai ver os temas variados que vocês trabalham aí. Vai estar lá, valeu a pena. O que vem agora? Agora vem um textinho pequenininho, que é de uma obra que eu sei que você vai ler, se é que já não leu. Grande Sertão Veredas, de um cidadão maravilhoso chamado Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, quem que já leu? Olha, a minha amiga ali já leu. Mas Grande Sertão Veredas, lê esse negócio, já leu, lê de novo. Mas vamos ver aqui, ó, o trechinho que tem. Trechinho que você botar no Face. Tá tudo bem com a moça lá? Tá tudo bem com a moça, viu? Já foi atendida lá na ambulância. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí frouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bonito, né? A única coisa que a vida requer de nós é coragem. A vida não espera outra coisa, gente. Muito bom. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista, o nome dele é Riobaldo. Narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar o desabafo de Riobaldo se aproximando de um diário, de uma fábula, de uma notícia, de um aforismo ou de uma crônica. Professor, eu sei que vai ter palavra na prova de linguagens que eu vou meio que desconhecer, né? Não pode levar dicionário, tá? Mas dá para resolver por algumas coisas de eliminação. Quem é que escreve diário? Diário é aquele relato cotidiano, pessoal. Querido diário, hoje acordei tão cedo, tive que sair de casa, esqueci o celular, pensei em voltar, voltei, e assim vai. Diário. Fábula. Quem já leu uma fábula? É gostoso ler fábula, né? Personagens animais, que se comportam como pessoas, são personificados.
Tem a moral da história, lembra? Moral da história. A tartaruga e a lebre, a coruja e a